No fundo, todos nós estamos viajando em algum tipo de trem. Um trem que carrega nossas rotinas, nossos medos, nossas certezas e nossas ilusões. E muitas vezes estamos tão acostumados ao vagão onde nascemos que nem percebemos que existem outros, com outras pessoas, outras formas de viver, outras verdades. Expresso da Manhã nos coloca exatamente nesse tipo de metáfora. Um mundo fechado, autossuficiente e brutal, onde cada vagão representa uma camada da sociedade. E a cada porta aberta, uma verdade desconfortável se revela. É curioso como a ficção, ao exagerar a realidade, acaba revelando coisas que o cotidiano esconde. No mundo real, claro, ninguém vive trancado em um trem infinito, mas todos nós já nos sentimos presos em estruturas que parecem impossíveis de quebrar. Empregos que sufocam, relações que aprisionam, rotinas que anestesiam. E o mais surpreendente é perceber que, mesmo dentro dessa prisão metafórica, sempre existem dois tipos de pessoas: aqueles que aceitam o sistema como ele é e aqueles que se recusam a aceitar a ordem estabelecida. Expresso da Manhã mostra isso de forma magistral. Muitos dos passageiros da cauda estão tão esgotados, tão machucados, que acabam aceitando sua posição. Mas existem outros, como Curtis e os que se juntam a ele, que não conseguem ignorar a injustiça, que não conseguem simplesmente aceitar o que lhes foi imposto. A revolução deles é, ao mesmo tempo, um ato de coragem e de desespero, uma tentativa de romper os trilhos do destino que lhes foi dado. Devemos todos nós, neste trem da vida, permanecer em nossas estações atribuídas. Devemos cada um de nós ocupar nossas posições particulares pré-ordenadas. E é aí que a metáfora do filme fica ainda mais poderosa, porque o trem não é apenas uma divisão física, ele é uma divisão moral. A elite que vive nos vagões da frente desfruta de jardins, peixes frescos, escolas, festas, drogas e uma vida confortável que parece totalmente desconectada do sofrimento da cauda. Para eles, o sofrimento do outro não é algo real, é um conceito distante, abstrato. Aqueles que vivem no fundo do trem não são vistos como pessoas, mas como recursos, mão de obra, peças substituíveis, números em uma equação. A desumanização é tão profunda que os habitantes da frente não conseguem nem compreender a dor que sustentou o conforto deles. E isso não é apenas ficção, é uma representação clara de como muitas hierarquias sociais reais funcionam. Quem está no topo dificilmente enxerga o peso que o restante do mundo carrega, e quando enxerga, muitas vezes prefere ignorar. A jornada de Curtis através dos vagões é, portanto, mais do que uma luta física. É uma travessia moral, psicológica e filosófica. A cada porta aberta, ele confronta não só novos inimigos, mas novos aspectos da própria humanidade e da própria desumanidade. É por isso que a mudança, no filme e na vida, é sempre violenta. Não porque precisa derramar sangue, mas porque exige romper com aquilo que acreditamos ser imutável. Nietzsche dizia que viver é lutar, e no trem essa luta se torna literal. Mas Curtis não está lutando contra guardas, ele está lutando contra a lógica que diz que ele deve permanecer no lugar onde cresceu. Quando chega finalmente à locomotiva, Curtis encontra Wilford, não um tirano monstruoso, mas um homem calmo, racional, quase convincente. E é nesse momento que o filme atinge um nível filosófico profundo, porque o discurso de Wilford é construído com a mesma lógica que muito frequentemente sustenta sistemas opressivos na vida real. A ideia de que a ordem precisa existir, que alguém precisa controlar, que sacrifícios são inevitáveis, que a desigualdade é funcional. Maquiavel, Hobbes e Foucault já apontavam que o poder raramente se mantém apenas pela força, ele se sustenta pela racionalização do abuso, pela construção de uma narrativa que parece sensata, até inevitável. A população deve ser mantida em equilíbrio. Para manter esse equilíbrio, há momentos em que soluções radicais são necessárias, quando a população precisa ser reduzida, mas drasticamente.
E é aqui que a reflexão se torna ainda mais complexa, porque como espectadores, nós também somos desafiados a questionar quem é o herói e quem é o vilão. Sem Wilford, a humanidade já teria sido extinta. Ele manteve o trem funcionando, manteve as pessoas vivas, sustentou uma estrutura capaz de atravessar um mundo congelado. Ele criou uma lógica cruel, mas uma lógica que manteve a sobrevivência possível. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Até que ponto o custo da sobrevivência justifica o sofrimento? A que ponto a ordem, mesmo uma ordem injusta, é preferível ao caos total? Será que destruir o trem é libertação ou condenação? Essa ambiguidade moral é o que torna Expresso do Amanhã tão fascinante. Curtis não é um herói puro, Wilford não é um vilão absoluto. Ambos são produtos de um mundo quebrado, lutando por sobrevivência, cada um à sua maneira. E quando Curtis admite sua própria sombra, os atos terríveis dos primeiros anos, o filme nos lembra que não existe pureza humana absoluta. Todos carregamos luz e escuridão, e às vezes, ao lutar contra o sistema, acabamos nos aproximando daquilo que condenamos. Colocaram 1000 pessoas numa caixa de ferro, sem comida, sem água. Depois de um mês, devoramos os mais fracos. No final, quando o trem colapsa e tudo desaba, resta somente um mundo lá fora. Um mundo desconhecido, perigoso, imprevisível, mas vivo. A visão do urso no horizonte nos lembra de que, além daquela estrutura artificial e opressora, existia um planeta inteiro esperando para ser reencontrado. E isso reflete algo profundo. Às vezes, chamamos de estabilidade aquilo que é, na verdade, medo. Medo do novo, medo do fracasso, medo de deixar para trás o que sempre conhecemos. Expresso do Amanhã nos convida a olhar para os nossos próprios trilhos e questionar: em que vagão estamos? Quem colocou a gente lá? Estamos aceitando essa posição ou tentando atravessar portas? Estamos enxergando a dor do outro ou só olhando para a nossa janela? E, acima de tudo, qual o custo da ordem que sustentamos? E quem está pagando por ela? A ficção não oferece respostas prontas, mas nos oferece espelhos. E é por isso que histórias como essa têm tanto poder, porque nos obrigam a olhar para o mundo e para nós mesmos, de um jeito que talvez nunca ousássemos olhar. Obrigado por embarcar comigo nessa reflexão. E se quiser seguir viagem, o próximo vagão está logo ali.